Então, só para a gente conseguir conceituar o que é esteatose, e aí quando eu falo também da doença gordurosa hepática, né, eu tenho que dividir ela em dois cenários, praticamente. Doença gordurosa hepática não alcoólica e a doença gordurosa hepática alcoólica. Porque da mesma forma, o álcool apresenta esses mecanismos semelhantes, só que de forma mais direta e também problemática quanto à saúde e ao metabolismo dos hepatócitos, certo? Mas o grau vai se desenvolvendo a partir dos processos inflamatórios, formações de fibrose e comprometimento da função do órgão e a própria concentração de gordura, tá? Então, por isso que a gente fala inicialmente da doença gordurosa hepática como elemento inicial, que é uma concentração de gordura maior do que 5 a 10% no fígado, perfeito? Na medida que esse processo vai desencadeando inflamação, o que vai acontecendo? Eu começo a realizar focos inflamatórios que vão destruir células hepatócitas e eu tenho que fazer o quê? O processo de cicatrização. O que é essa cicatrização? É a fibrose, que aí forma a cirrose, tecido que vai se formando tecido fibrótico que, portanto, vai se estabelecendo na cirrose. Pode falar. A causa é diferente, mas o processo e o tratamento tudo é igual. A causa ela é diferente, o processo ele se assemelha, o tratamento também é diferente. Porque com um processo que envolve a doença gordurosa hepática alcoólica, é justamente pelos mecanismos que envolvem a ingestão de álcool. Então, eu tenho que trabalhar com um processo de desintoxicação e redução da ingestão de álcool, certo? Então, embora a metformina possa ser utilizada, os efeitos provenientes dela nesse cenário já não tem a mesma efetividade igual tem com o álcool, porque o álcool apresenta um efeito genotóxico ou hepatotóxico muito mais acentuado. E com reflexo que vão para além da sensibilidade à insulina. Já que aqui a gente observa uma resistência à insulina associada à esteatose. Já no álcool é o próprio efeito do álcool. Tá? E aí o principal tratamento para esse caso é parar de beber. É a não ingestão do álcool. Perfeito? Porque o efeito genotóxico do álcool é muito mais forte. Então a gente percebe que isso vai se agregando de 5 a 10% a mais de gordura acumulada e formando alguns elementos inflamatórios. Grau 1, grau 2, grau 3, e, portanto, isso caracterizando um tecido fibrótico que vai comprometendo a função dele. Já que, se eu substituo células hepáticas por células fibróticas, o que acontece? Eu estou substituindo um tecido com função por um tecido sem função, apenas como cicatrizante. Faz sentido? Tranquilo? E para a gente finalizar, para ir para o almoço, gente, entenderam algumas relações que envolvem o conceito da doença, se dá justamente isso, né? Tanto pela relação da ingestão de álcool, perfeito, que aí tem as recomendações de 30 a 20 gramas por dia, onde nessa proporção em diante já começa a apresentar algumas alterações, abaixo disso, com excesso de lipídios associados a outros fatores, já se caracteriza por cunho da alimentação. Então, se o indivíduo não tem uma ingestão diária de álcool, e começa a apresentar gordura hepática, então há uma incidência de doença gordurosa hepática. Só que a falta de ingestão de álcool, do limiar de ingestão de álcool, ele discrimina entre alcoólica ou não alcoólica, certo? E aí, nesse caso, a gente está discutindo com relação à obesidade, é a não alcoólica. Perfeito? E além disso, o nível de prevalência, ele acaba sendo bastante contundente em obeso, porque aí entra novamente o aspecto de predisposição genética, já que nem todo indivíduo obeso, aliás, 80% deles não terão, pelo menos em obesidade grau 1, não terão a doença gordurosa hepática não alcoólica, enquanto 20% terão. Porém, em situações graves de obesidade, acima de 40 de IMC, 3/4 da população vai ter doença gordurosa hepática não alcoólica. E se a gente combina com diabetes tipo 2, praticamente 100%. Então veja que é uma doença que está relacionada fortemente a um fator genético, mas que tem o seu grau de problematização na medida que o indivíduo tem um peso mais alto. E associado a uma outra comorbidade que tem mecanismos que se compartilham, que é a diabetes, o que acontece? Basicamente, 100% da população que apresenta esses dois outros elementos vão ter esteatose hepática relacionada à doença gordurosa não alcoólica. Certo? Isso está associado a outras complicações cardiometabólicas. Porque se eu aumento a concentração de gordura, eu aumento também a distribuição de gordura no sangue. Onde eu começo a afetar?
toda a capacidade vascular. Aí eu vou começar a refletir em um risco de insuficiência cardíaca ou, se não, de obstrução arterial, como as famosas aterosclerose. Então, dentro desse contexto, o risco de infarto ele é gigantesco. Isso falando indiretamente. Indiretamente, quais são as complicações? Perda da função do fígado, precisão de um transplante, ou, se não, um adenocarcinoma hepático, que aí seria câncer de fígado. Certo? Já que os processos inflamatórios acumulados refletem em mudanças mutagênicas no DNA dos hepatócitos. Isso pode vir a gerar células neoplásicas de cunho maligno. Tá? Agora vamos comer. Que eu estou vendo que vocês já estão em transe, em Nárnia aqui e precisando descansar. Gente, alguma dúvida com relação até o momento? Eu sei que às vezes a gente vai discorrer por algumas propostas teóricas, mas é só para fundamentar algumas doenças e, além disso, vamos discutir as estratégias em função de cada doença. Tudo certo?